Olá, minha gente, muito boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade, dependendo da hora que você está assistindo essa aula. Eu me chamo Jonas Vitor, sou aluno do curso de Engenharia Química na UFC e eu ministrarei a aula sobre o produto cosmético batom hoje para vocês. Essa aqui é a aula 8. Vocês podem também estar acompanhando pela apostila, tá certo? Então vamos aqui dar início. Aqui um breve sumário do que nós vamos abordar nessa aula. Nós vamos passar um pouco sobre a introdução e a tipologia, basicamente, né? O que é o batom, o contexto histórico, a própria tipologia dos batons, os tipos de batons que nós temos. Depois nós vamos nos aprofundar na composição química e aí vamos observar os diversos componentes químicos que são utilizados na produção do batom. Depois nós vamos passar para o processo propriamente dito de fabricação industrial do batom e também vamos abordar o tema indústria e mercado, de como está a indústria hoje do batom, as previsões para os próximos anos, como está a demanda atualmente do mercado. Então nós vamos aqui começar nosso tópico de introdução e tipologia. Afinal, o que é o batom? Bem, pela definição de cosmético, o batom ele é um produto cosmético utilizado para três funções: colorir, hidratar e proteger os lábios, tá certo? Então, o batom basicamente é isso. E também é o produto cosmético mais barato no quesito de preço unitário. Então, se for comparar uma unidade de batom com uma unidade de outro produto cosmético, ele é considerado um dos mais baratos, se não o mais barato. E aqui deixa eu colocar aqui inclusive o apontador laser, pronto. Aqui alguns tipos de batons, né? Também temos a aplicação dos batons líquidos, que eu vou explicar mais na frente. Inclusive eu coloquei aqui a foto desse filme, né? O Diabo Veste Prada, não sei se vocês já assistiram, mas mostra um pouco a influência do batom na cultura, na mídia e no quesito psicológico das pessoas. Aqui, no caso, nós temos a protagonista, que ela vai inclusive atuar no ramo da moda, numa empresa de moda, e ela começa a ter uma mudança de comportamento, uma mudança realmente nas suas atitudes. E o ponto que simboliza no filme essa mudança é quando ela começa a deixar de utilizar um batom mais sóbrio para utilizar um batom vermelho muito forte. E isso no filme simboliza a mudança dela. Então, o batom também ele tem esse papel social, esse papel de empoderamento, esse papel psicológico de bem-estar. E aí a gente vai citando essas características ao decorrer dessa aula, tá certo? Aqui uma breve linha do tempo, no contexto histórico do batom. O batom, assim, ele não era antigamente conhecido da forma que nós vemos hoje, nessa forma de bala, em forma líquida, não. O batom, basicamente, ele só tinha a função de colorir os lábios e a sua origem remonta até 5.000 anos antes de Cristo. Ele era utilizado, né, pelos povos sumérios e mesopotâmicos e basicamente a sua função era distinguir os povos, distinguir determinada tribo de outra tribo, separar classes sociais. Então, a função do batom basicamente era essa, era representação, identidade. Também ali lá pelos 50 anos antes de Cristo, foi utilizado muito no Egito. Então, entre os faraós, até entre os nobres mesmo, né, era utilizado também essa questão do batom como um símbolo de classes sociais. Inclusive a própria Cleópatra utilizava batons. E também temos um busto, né, de Nefertiti, que era uma rainha do Egito, e inclusive esse busto está lá no Museu da Alemanha, que eu vou mostrar mais para frente. E ali demonstra também que lá eles utilizavam os batons. Também lá pelos anos 1500, na Idade Média, houve aquela restrição do uso de batons e tudo, a busca pela sobriedade, tinha a influência da igreja. E aí também, naquela época, inclusive, quem utilizava os batons eram as prostitutas. Então você diferenciava
uma prostituta de uma mulher assim, né, vamos dizer, que tinha que era uma mulher de lá, né, que era uma mulher que ficava em casa, diferenciava elas pela a utilização dos batons. Posteriormente, lá pelo ano de 1800, houve de novo a produção em larga escala, né? E lá pelo ano de 1915, com o advento das guerras mundiais, foi desenvolvido o formato da bala. Aqui os primeiros registros apontam que o batom era utilizado como identificação, como eu falei, entre a nobreza e as classes sociais. E aqui o busto de Nefertiti. Que é porque não dá para aproximar tanto, mas na apostila eu acho que foi colocada essa imagem. E aí vocês podem observar lá que ele tem uma coloração diferente nos lábios, indicando que era aplicado o batom naquela época. Ou seja, isso indiciava que já naquela época eles utilizavam esse produto para diferenciar e se empoderar. Teve o retorno dele durante a Idade Média, na questão de separação de classes aqui entre os nobres. Em 1915 foi desenvolvido o formato de bala como é conhecido atualmente. E aqui é interessante citar que foi durante o período das guerras mundiais que os batons eles começaram a ser produzidos em larga escala e motivados para as mulheres usarem. Ou seja, nunca antes foi motivado a utilização dos batons, mas durante o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial foi motivado a utilização dos batons. Tinha alguns interesses por trás, não era só para vender os batons, não. Primeiro que era para empoderar as mulheres e segundo que isso motivava os homens que iam para as guerras, né? Então muitas mulheres atrizes famosas utilizavam batom, dava aquela sensação de beleza e sensualidade e isso motivava os soldados a irem para a guerra e voltarem vivos. Olha aí, né, como era utilizado o batom para essa manipulação do serviço dos soldados. Inclusive, você pode observar isso pelos cartazes da época, né? Esses dois cartazes eram da época da Segunda Guerra Mundial. Então eles eram utilizados justamente para motivar os soldados e empoderar as mulheres, inclusive tinham mulheres no exército. Então se for pegar qualquer fotografia de alguma mulher no exército na época da Segunda Guerra Mundial, você pode observar que elas estão utilizando batom, principalmente esse batom vermelho com uma pigmentação muito forte. E aqui no Brasil nós temos uma influência muito grande dos povos indígenas. Como vocês bem sabem, os povos indígenas do Brasil utilizavam muitas tintas, né? Pigmentos derivados de frutas, derivados de árvores, de plantas, e utilizavam para fazer pinturas corporais, inclusive nos lábios. Então nós herdamos muito essa herança como derivada da miscigenação. E aqui nós vamos apresentar algumas características químicas dos batons. Independente de qual tipo de batom seja, ele tem que atender a 3 critérios. Primeiro que é o pH entre 6 e 7. Por quê? Porque a região dos lábios é uma região de pele muito fina e por isso ela é muito suscetível a algum tipo de variação de temperatura, inclusive pH. É muito sensível, então ela pode se ferir muito facilmente. Então o batom ele deve ter esse pH entre 6 e 7. Só um minutinho, eu beber água aqui. Então, outro critério que os batons devem atender em qualquer tipo de produção: resistência à ação de enzimas. Por quê? Dentro da nossa boca nós sabemos que é produzida uma enzima para digerir certos tipos de alimentos. E nesses alimentos há muitos compostos orgânicos que podem ser digeridos. E como vamos ver mais na frente, uma das composições básicas dos batons são compostos orgânicos, ou seja, esses compostos orgânicos eles têm que ser resistentes à ação das enzimas. Eles não podem se degradar com as enzimas, senão o batom, mal você passar ele vai sair dos lábios, vai perder a sua utilidade e a sua função. E por fim, o outro critério é que os componentes químicos eles devem ter propriedades para hidratação, emoliência e proteção da região. Por quê, né?
porque esses lábios eles têm uma região muito fina e são propensos a perder, a se desidratar, perder a água evapora com mais facilidade do que se fosse a nossa pele. Então esses componentes devem manter a hidratação e emoliência. Nessa figura aqui é uma figura só para ilustrar mesmo, né, da curiosidade de que os cosmetólogos, quando eles vão produzir o batom, eles têm que saber essas regiões dos lábios, justamente para a aplicação do batom e saber onde eles devem proteger, tá certo? Passar para o próximo slide. E aqui vamos começar com os tipos de batons. Antes de começar, eu queria falar que vão existir vários tipos de batons, mas todos eles têm três componentes principais base, né? Todos eles. Primeiro que são as ceras, que vão dar sustentabilidade. Depois os óleos vegetais e as manteigas para dar a oleosidade e a emoliência. E os pigmentos para dar a cor. Então todos os batons vão ter esses componentes em maior ou menor concentração e alguns com a adição de outros componentes. Aqui vamos começar com o cremoso, que é o batom mais clássico de todos, o primeiro assim que foi produzido em escala industrial. Ele apresenta a formulação clássica, que basicamente é cera, óleo vegetal ou manteiga e pigmentos, né? Por isso ele tem essa formulação mais natural. Ele apresenta uma textura macia, um acabamento brilhante e característica hidratante derivada dos óleos, tá certo? Aqui só algumas figuras, né? Todo batom vai ter uma figura ilustrando. Então esse aqui é o batom mais básico, o batom mais barato também, o que é utilizado em larga escala, vendido, consumido, enfim. Posteriormente nós temos o batom cintilante. O que é que diferencia ele do cremoso? Ele apresenta uma formulação clássica do cremoso, porém ele tem essa característica mais perolizado, né? Então vocês podem observar que ele tem essa característica mais metalizada, né? Ele tem como se fosse pó de metal mesmo em cima dele. E esse aspecto metálico se deve justamente a alguns componentes que são adicionados nesse batom. Os mais utilizados são a mica e o óxido de estanho, justamente para dar essa propriedade cintilante. E agora nós temos o acetinado. Então, basicamente, ele é um intermediário entre o batom cremoso, que é o mais básico, e o mate, que é o próximo que eu vou apresentar, que é o batom com uma pigmentação muito forte. Então, o acetinado ele é um intermediário. Ele também é chamado de cetim. Ele não possui tanto brilho, ele não resseca tanto os lábios, ou seja, não é tão brilhoso, também não resseca tanto os lábios. Ele possui maior grau de emoliência, ou seja, maior grau de hidratação. Isso se deve principalmente a dois compostos que são os mais utilizados, que são a glicerina e o propilenoglicol. Ele tem esse aspecto um pouquinho mais transparente, que dá essa característica mais natural, tá certo? Então, basicamente, essa é a característica do cetim ou acetinado. Posteriormente, nós temos o mate, que é aquele batom com uma cor muito forte, né? Que ele é o contrário, basicamente, do cremoso. Ele apresenta essa cor intensa, porém ele tem uma grande desvantagem para quem tem lábios secos, quem tem facilidade de ter lábios ressecados, que é o acabamento extremamente opaco. O mate apresenta uma grande concentração de pigmentos, é até certa forma desproporcional aos óleos vegetais e manteigas, que dá essa característica de uma cor extremamente forte e não é brilhosa, é basicamente opaco. E são utilizados alguns solventes voláteis, como a dimeticona e a ciclometicona, justamente para fixar esses pigmentos. Esses solventes são colocados na formulação do batom. Quando o batom é aplicado nos lábios, esses solventes eles evaporam, deixando somente os pigmentos lá nos lábios. E por ele ser muito seco, ele apresenta uma característica de longa duração. Então, algumas mulheres que elas podem ter lábios muito hidratados, então o batom mate pode vir a calhar. Sem falar que ele tem uma longa duração. Também nós temos o gloss, que ele era utilizado antigamente e está voltando com força total nos últimos anos. Vocês mulheres que podem dizer isso aí.
Então ele tem essa característica brilhante e hidratante e ele pode vir com cor ou sem cor. Geralmente ele vem sem cor, com uma cor mais roseada, claro. Então, o que é que dá essa característica brilhosa para ele? São os polímeros, como o polibuteno. Eles têm uma maior concentração de óleos para a hidratação. Para ele dar essa característica brilhosa e hidratada, são usados, né, óleo de rícino e jojoba no gloss. E ele apresenta essa característica de versatilidade e conforto, justamente porque ele pode ser aplicado sozinho nos lábios e também ele pode ser aplicado por cima de outro batom. Por exemplo, ele pode ser aplicado em cima do mate, que é um batom mais seco, opaco, forte. Então, e ele não é brilhoso. Então, o gloss você pode aplicar por cima, que ele dá essa característica mais brilhante e hidrata. Então, ele reforça e melhora o mate. Então ele vem voltando com força nesses últimos anos, justamente pela sua versatilidade. E é mais discreto também. Então algumas mulheres gostam de um batom mais discreto, mais sóbrio. Então o gloss é uma ótima pedida para isso. Temos o vinil, que era utilizado antigamente e hoje parou de vender tanto, mas ainda tem. Que ele é aquele batom com intensa cor e brilho. Ou seja, ele é muito brilhoso, ele tem aquele aspecto muito meloso, uma cor intensa. É tão intensa que ele chega até a escorrer. E ele se transfere fácil para outros objetos. Por exemplo, você vai beber água, então ele se transfere muito para o copo. Você vai comer algum alimento, ele sai, até fica no dente, né? Se for beijar uma pessoa, nem pode beijar direito, senão ele sai quase tudo, né? E para ele ter essa característica, são adicionados muitos polímeros, como o polietileno. Tem uma maior concentração de pigmentos, maior concentração de óleos, então ele apresenta uma concentração de pigmentos, maior concentração de polímeros, maior concentração de óleos. E por isso ele tem essa textura deslizante, né? Por isso que ele, inclusive, ele tende a escorrer muito. Nós temos o batom líquido, que ele aqui já vai entrando na alta tecnologia de produção cosméticos. Ele apresenta uma alta pigmentação, durabilidade e hidratação. E aqui são usados alguns copolímeros, né, como polimetacrilato, e etileno e propileno, justamente para dar essa durabilidade e deslizamento na hora de passar ele. E uma maior concentração de óleos e solventes. E ele possui uma variedade de acabamentos. Então pode ter um batom líquido no acabamento mate, batom líquido no acabamento acetinado. Então tem vários tipos de acabamento. É interessante citar que esse batom ele apresenta baixíssimas quantidades de cera, concentrações de cera, porque a cera é que dá aquele aspecto mais duro para o batom. Vocês podem pensar num batom de bala, formato bala. Então, como esse batom é líquido, então ele apresenta baixíssimas concentrações de cera e altas concentrações de óleo e alguns polímeros e solventes. Nós temos o batom em gel, né? Já entra com uma inovação biocosmética. Ele apresenta polímeros gelificantes como poliuretano e poliacrilato para dar essa característica de gel mesmo. Outros também que dão estrutura de gel e a própria textura na hora da aplicação do batom é o estireno e o isopreno. E ele tem essa característica também de aparência natural e hidratante. E agora nós vamos para os modelos atuais e inovadores. Atualmente, né, devido à necessidade das mulheres e dificuldades com o tempo, nós sabemos, né, que o nosso tempo é muito corrido, e as mulheres atualmente vêm pedindo batons que exijam menos tempo de retoque, menos quantidade de retoque. Então, para isso, a indústria vem se modificando, vem se melhorando a sua performance e construindo, elaborando alguns modelos de batons que atendam a essas necessidades atuais das mulheres. Então, todos eles têm a adição especial de alguns polímeros filmógenos, que são polímeros que conseguem manter essa camada de filme quando você passa o batom. Então, ele deixa o batom bem fixado e bem modelado, e outros agentes de fixação.
Aqui nós temos o Long Wear Lipstick, que são os batons de longa duração, ou seja, são batons que apresentam características de alta durabilidade. Esse aí eles duram de um dia inteiro até 2 dias e até 3 dias. Então, se você às vezes a mulher quiser passar o batom, passar o dia inteiro, um dia inteiro e meio, né, dormir com o batom, ele ainda vai estar lá. Temos o Waterproof Lipstick, que são os batons à prova d'água, que você pode são ideais, né, para dias quentes, atividades físicas, né, onde o suor não tira o batom, nem você tomar banho de praia, nem você tomar banho de piscina, não vai tirar ele. E temos os No Transfer Lipstick, que são os batons que são antitransferência. Então você pode beber água, você pode comer algum alimento, você pode beijar alguém e os componentes químicos vão fazer com que aquele batom fique extremamente fixado, nos seus lábios. Então esses são os modelos mais atuais que nós temos. E vocês vão observar, se vocês pegarem a caixa, né, de algum desses batons e comparar, as composições deles não são muito diferentes, só mudam as concentrações de alguns componentes para dar essas características. Ou inclusive alguns desses batons têm todas essas características juntas, né? Tem batons que são extremamente duráveis à prova d'água e antitransferência. E agora nós vamos passar realmente para a composição química destes batons. Os batons, eles, como eu tinha falado lá na frente, eles apresentam todos eles 3 componentes básicos: ceras, óleos e manteigas e pigmentos. Então nós vamos começar aqui pelas ceras. E aqui uma breve explicação do que são essas ceras, né? Elas são compostos químicos formados por ésteres e álcoois de cadeia longa, entre outros hidrocarbonetos e álcoois livres, né? Então a principal função, a função das ceras no batom é conferir a estrutura sólida e a aplicação desses batons. Para vocês terem uma imagem, simplesmente imagine um batom em formato de bala. Para ele ter aquela forma e segurar aquela forma sólida, aquilo ali é a função da cera, tá certo? Então as ceras elas possuem 3 particularidades, que é a maleabilidade, que permite a aplicação e a moldagem nos batons, impermeabilidade, ou seja, ela tem dificuldade de ser removida com a água, e também ela impede que haja a desidratação dos lábios, porque elas formam uma camada impermeável que impede a água de evaporar dos lábios e ressecá-los. Uma baixa reatividade química, já que a cera é formada por compostos orgânicos e eles poderiam reagir com as enzimas da nossa saliva, mas eles não reagem, são praticamente inertes à nossa saliva, tá certo? Então aqui um exemplo de cera, né, a Myricil palmitato, que é um éster da cera de abelha, ou seja, essa cera é a cera da abelha propriamente dita, né? Que é uma das ceras mais utilizadas nos batons. Temos algumas variações de cera, elas são divididas em naturais, animais ou vegetal ou sintética. E cada vez mais vem sendo procurada essa pegada sustentável. Então as ceras sintéticas cada vez mais estão sendo menos utilizadas. Aqui temos a cera animal, que é a cera da abelha. Dois exemplos de ceras vegetais, né, que são a candelila e a carnaúba. E a cera sintética, que é a parafina, derivada de oleofinas, né, que são hidrocarbonetos. E aqui nós passamos para outro componente dos batons, que são os óleos vegetais e as manteigas. Jonas, para que são utilizados os óleos e as manteigas? Aqui as duas principais funções deles: hidratação e emoliência, que eles promovem aquele aspecto brilhoso nos lábios, inclusive eles hidratam. E a outra função é solubilizar substâncias que não são compatíveis com a água. Então você tem, por exemplo, algumas componentes que não se solubilizam na água, que entram na produção dos batons. Então esses componentes eles são solúveis nos óleos, nas manteigas, e eles podem se misturar com os outros componentes e aí entra na aplicação do batom. Então
Os óleos e as manteigas servem para a hidratação e emoliência e solubilizar substâncias que são insolúveis em água, aqui com pigmentos e corantes. É importante ressaltar que o que faz essas substâncias serem solúveis nos óleos e nas manteigas são os hidróxidos. Então, quanto mais esses óleos e manteigas, quanto mais hidróxidos eles tiverem, mais fácil vai ser a solubilização deles nessas substâncias. E aqui nós temos os pigmentos, né, que são o que chama mais atenção em um batom, que são as cores, a intensidade das cores, né? E é aquela que manipula a sensação de beleza. Então é o que a mídia quer, o que o marketing das empresas querem, são os pigmentos. Eles podem ser orgânicos, inorgânicos, sintéticos. Vale ressaltar que na produção dos batons, a maioria são utilizados lacas, que são como se fossem pedras mesmo, eles são jogados e triturados na hora da produção dos batons, até virarem pó. Aqui nós temos o exemplo de orgânicos, que são o carmim, que é essa coloração avermelhada, e os carotenoides, que são pigmentos derivados, inclusive, da cenoura. Um fato curioso é que o carmim é derivado do besouro carmim, que dele é retirado esse pó vermelho, que inclusive era utilizado pelos povos antigamente, né? Lá antes de Cristo, sumérios, egípcios, eles utilizavam esse pó do besouro carmim, que aí veio se chamar o nome desse pigmento, pigmento carmim, que é derivado desse besouro. Então, desde antigamente é utilizado até hoje. Temos também os inorgânicos, né? Aqui nós temos o dióxido de titânio e o óxido de ferro. Esse cobreado aqui é o óxido de ferro. Se não me engano é o óxido de ferro 2. E temos os sintéticos, que é o azul de metileno, só que basicamente estão parando de ser utilizados os pigmentos sintéticos, né? Aqui nós utilizamos basicamente os orgânicos e inorgânicos. Nós temos os conservantes e oxidantes. Os conservantes eles mantêm a estabilidade do produto, evita a degradação, e os oxidantes eles na verdade são os antioxidantes, eles apresentam a função como o próprio nome diz, eles evitam a oxidação. Então, basicamente, os conservantes eles protegem contra a exposição ao ar e à luz ultravioleta. E aqui nós temos o dióxido de titânio, inclusive, que ele é utilizado também, como vocês podem ver, como um pigmento. Então, além de pigmento, ele é um conservante. E também como componente de antioxidação, nós temos o ácido ascórbico, o tocoferol e o BHA, ou seja, a vitamina E, né? Aquilo que nós tomamos quando estamos com deficiência de vitamina E, também é utilizado na formulação dos batons para proteger e hidratar os lábios. E aquilo que muita gente não sabe, nos batons também são utilizados fragrâncias e fixadores para fixar as fragrâncias, né? Então, o porquê das fragrâncias e nem é utilizado muito e nem são utilizadas altas concentrações de fragrância, mas é necessário porque muitos componentes como ceras e óleos apresentam um odor um pouco desagradável, principalmente quando eles começam com o tempo a ser degradados pela ação de bactérias e micro-organismos. E eles têm esse cheiro um pouquinho incômodo. Então, para mascarar esse cheiro, são utilizadas fragrâncias. Então, alguns fixadores que fixam as fragrâncias. Temos o polibuteno, a sílica e a resina de acrilato. E fragrâncias são utilizadas as naturais, que são as de baunilha, cítricos, frutas vermelhas e florais. Aí também temos outros componentes adicionais que inclusive são adicionados nesses batons mais modernos. E aqui são utilizados, aqui eu coloquei 5 tipos, né? Mas existem mais, mas os principais são esses. Temos os parabenos, né? Que são conservantes. Inclusive os parabenos, né, na maioria dos países, né, inclusive na Europa, é totalmente proibido a utilização desse componente em cosméticos, né? Existem outros cosméticos que eram utilizados também, esses parabenos. Por quê? Porque os parabenos são produtos, são componentes que incitam células carcinogênicas, ou seja, eles promovem a produção de células cancerígenas.
Então é extremamente prejudicial à nossa saúde e por isso eles estão sendo banidos em diversos países, inclusive do Brasil já estão entrando leis que proíbam e muitas marcas já estão parando de produzir cosméticos, inclusive batons, com esses componentes químicos. Os mais utilizados esses parabenos eram o metilparabeno e o butilparabeno. Temos os polímeros que eles promovem essa textura aos batons, principalmente a batons mais líquidos, gelificantes. E aqui nós temos o polibuteno e o trimetilsiloxilicato. Também temos as fibras que elas apresentam a função de manter a textura, manter o batom fixado, para o batom não sair escorrendo, não sair borrando. Então são as fibras que dão essa característica. E aqui são utilizados os dois, aqui eu citei os dois mais utilizados, o nylon 12 e o poliéster 4. Temos também os silicones, que são também para melhorar a espalhabilidade do batom nos lábios. Aqui são utilizados a dimeticone e o ciclopentaciloxano. E os solventes, que servem para a fixação propriamente dita dos batons. No caso, esses solventes são solventes voláteis, né? Como eu falei, que lá no batom mate, por exemplo, são utilizados solventes que eles evaporam e fixam alta concentração de pigmentos nos lábios. Pronto, aqui tá aqui os solventes. E aqui os que são utilizados também na indústria são vários, né? Então você tem um pouco de cada aqui. O octil, dodecanol e o etanol. E aqui uma imagem de uma tabela de uma formulação de um batom tradicional. É um batom cremoso. Então, um fato que é curioso é que não é só utilizado uma cera em um batom, são utilizados vários tipos de cera. O porquê? Porque cada cera apresenta um diferencial na sua composição e estrutura, ou seja, elas vão unindo as suas características. E, por exemplo, existem ceras que não reagem bem com determinado tipo de óleo ou determinados tipos de conservantes. Então, outra cera entra para ajudar nessa questão, para suprir a necessidade. Então, aqui é utilizado cera de carnaúba, cera de candelila, cera branca de abelha, cera microcristalina. Aqui ó, uma cera sintética, cera de alfa-olefina, que é a cera da parafina, no caso. E aqui são utilizados óleo de palma, pigmentos e lacas, como eu disse que são adicionados lacas. Aqui óleo de rícino, aqui um preservante, fragrância, antioxidante, então lanolina, que é um óleo também. Então são utilizados todos esses componentes. Aqui é a função, né? Então aqui ó, as ceras apresentam a função de dureza e brilho também, estrutura. A cera de oleofina apresenta característica de deslizamento. Os óleos emoliente. Deixa eu ver aqui, ó. Alguns servem para brilho da película do batom, né? Então você passa o batom e aquela película ficou nos lábios, tem a característica brilhante. Enfim, cada um tem a sua função, e a sua composição. E aqui vocês observam que o que apresenta maior composição são os óleos e os pigmentos, tá certo? E na verdade as ceras também apresentam autocomposição, porque aqui elas são divididas em tipos de cera, mas se você somar aqui elas vão dar uma alta concentração. E aqui nós vamos passar para o processo de produção. Antes de apresentar o processo de produção propriamente, eu vou mostrar a vocês um fluxograma de como é o passo a passo. Primeiro, na indústria, temos recebimento das matérias-primas, recebimento das ceras, dos óleos, enfim, de todos os componentes. Depois eles são levados para a estocagem. Posteriormente, e vocês vão ver em um vídeo que eu vou mostrar, que cada componente desse, antes de entrar no misturador, eles são pesados, porque existe uma composição específica para cada tipo de batom, ou seja, existe um peso específico, não pode ser menos ou mais. Claro que tem uma margem de erro, mas tem que ser aquilo ali.
senão o batom vai sair com outro tipo de formulação e outro tipo de características físico-químicas que vão sair fora do controle de qualidade. Então, as indústrias não querem isso, principalmente que são produzidos mais de 1.000 batons por dia, né? 1.000 são poucos, né? Então, são produzidos milhares de batons por dia, então eles não podem sair em quantidades descontroladas e concentrações descontroladas. Então, para isso exige essa pesagem analítica e meticulosa. Posteriormente, eles são levados a um misturador com aquecimento, que nada mais que é um reator. Depois, eles são envasados, colocados em formas para ficar no formato de bala, por exemplo. Depois, eles são levados à mesa fria para serem resfriados e endurecerem. Aí, depois tem o processo de desenformagem e a embalagem. E aqui, olha que interessante. Em um processo ideal, não haveria perda. Porém, não estamos em processo ideal. Então, em cada etapa desse fluxograma há perdas do material. Materiais que ficam nas paredes, materiais que ficam nos equipamentos, materiais que não se misturam direito. Então, vamos ter percentagens de perda. E observem que as maiores perdas são no processo de estocagem e desenformagem, justamente porque é um processo mais físico, né? Então, podem ficar resquícios e pedaços mesmo desses componentes e materiais em paredes e objetos físicos, né? Mas essas perdas já são contabilizadas no processo de produção. Um fato é que durante a mistura com aquecimento são adicionados outros componentes químicos durante essa mistura. Ou seja, esses componentes químicos primeiro são adicionados a alguns componentes dentro do reator e posteriormente, depois de algum tempo de mistura e aquecimento, são adicionados outros componentes químicos para reagirem melhor. Eles não são adicionados antes porque pode haver essa diferença na reação e na composição. E o tempo de aquecimento pode degradar alguns componentes. Então, eles são adicionados um pouco depois da mistura e do aquecimento. E aí são adicionados pigmentos e outros componentes. Aqui vamos para a pesagem e a mistura. Após a pesagem, eles são colocados dentro de um fusor, que você pode chamar reator, fusor, tanque, não interessa muito o nome, né? Mas na indústria é mais utilizado o nome fusor. E eles são colocados a uma velocidade constante de agitação. Então aqui um fusor geralmente é de inox. E aqui são adicionados os óleos, ceras, polímeros e fibras. E aqui é uma temperatura de aquecimento, aí vai variar dependendo do tipo de batom e do processo da indústria, mas ali entre 80 a 90 graus Celsius e sob agitação constante. Posteriormente, como eu tinha mostrado no fluxograma, são adicionados pigmentos. E aí os pigmentos, na grande maioria das vezes, eles são adicionados em formas de lacas. Então eles precisam ser triturados. E para isso existe um equipamento que é o moinho de 3 cilindros. Então esses pigmentos eles são adicionados, né? E eles são passados por esse moinho de 3 cilindros. E posteriormente a adição de outros componentes. Aqui nós temos, por exemplo, um conservante, né? Aqui eu dou outro exemplo de conservante, que é o fenoxetanol. Temos a fibra, nylon 12, silicone, meticona, solvente, isododecano. Então, são adicionados esses restos componentes. Eles são simplesmente, literalmente jogados lá dentro, né? Em indústrias mais antigas, os funcionários vão com um tonel mesmo e arremessam lá dentro do fusor. E aí é misturado com o impelidor. O impelidor é a pá que vai girando e misturando. Então são jogados lá dentro e misturados. E aqui temos o resfriamento, o molde e a montagem. Então, após a mistura, a massa aquecida, a mistura aquecida, ela é levada para esses moldes. Aqui é um molde metálico, para justamente aqueles batons em forma de bala. Então, são adicionados em cada buraquinho desse, né, que é a forma, o molde, no caso. E depois, posteriormente, é para levada para essa mesa fria industrial, onde eles vão ser resfriados e endurecidos.
E aqui nós temos o processo de moldagem, né? Aqui o processo de retirada no molde. E temos várias técnicas. O que são essas técnicas, né? Na verdade, essas técnicas elas são utilizadas justamente para manter uma característica física do batom, porque dependendo da maneira como você tira ele, como você adiciona ele nos moldes, eles vão apresentar umas características mais distintas. A primeira técnica é o push-out mold. Todas essas técnicas estão detalhadas lá na apostila, tá certo? Se vocês quiserem ir acompanhando pela apostila, fiquem à vontade. Temos o push-out mold, que basicamente é o mais simples de todos, que é o mais utilizado nas indústrias em larga escala, que basicamente é o molde metálico, onde a mistura aquecida é derramada dentro, é resfriada, é metálico, molde no caso, e basicamente o batom é retirado de forma mecânica mesmo, né? Na verdade, se abre o molde e retira o batom, a bala. Depois nós temos o blowout mold, que é colocado, né, em um recipiente, um molde, e esses batons eles são retirados por ar comprimido. Isso evita que o batom apresente algumas inconformidades em sua característica física, né, superficial. O batom ele está mais modelado. Temos o soft mold, que basicamente é um molde de silicone, ou seja, não é mais de metal, é de silicone. Isso ajuda ainda mais, refina ainda mais a superfície do batom para que o batom ele saia extremamente liso, com zero de imperfeições e com total homogeneidade. Temos o Hybrid System Mold, que basicamente ele é um molde onde na parte superior é um molde de metal e na parte inferior é um molde de silicone. O que isso permite com que o batom ele apresente, na verdade ao contrário, me desculpem, a parte inferior do molde é metálica, a parte superior é de silicone. Por quê? Porque a parte inferior do batom é a parte que vai ficar dentro da cápsulazinha. E a parte de silicone é a parte que vai ficar fora, onde você vai aplicar nos lábios. Então, a parte inferior é a parte que geralmente eles não têm essa preocupação com a homogeneidade do batom, com a característica lisa do batom, da superfície, mas na moldagem superior, o batom ele tem que apresentar essa característica mais lisa, né? Então é um sistema híbrido de moldagem. E temos o Center Core Mold, que basicamente é onde dentro do molde o batom ele é adicionado camada por camada, desde a camada interior, a camada média e a camada exterior. E cada uma dessas camadas apresenta composições diferentes dos componentes. Ou seja, a camada interior apresenta mais solventes, a camada média apresenta mais conservantes e a camada exterior apresenta mais ceras e pigmentos. O porquê? Porque isso vai dar características de durabilidade ao batom, ou seja, os conservantes ficam mais no interior, evitam serem degradados pelo ambiente e vão conservando cada vez mais os batons sem perder as suas características pela degradação do ambiente. Mas isso aqui, tanto o Hybrid e o Center Core, eles são muito específicos nas indústrias mais tecnológicas e sofisticadas. Geralmente, como vocês vão ver nos vídeos, o processo de moldagem mais comum é o push-out mold, que é o primeiro e o principal e o mais simples. E aqui eu vou mostrar um vídeo, são dois vídeos, esse vídeo é um mais geral, mas também há outros vídeos onde o outro vídeo, né, ele vai detalhar um pouco mais o processo de produção. Vou mostrar para vocês agora como que se faz o batom bala. Vem dentro do granel, passa para cá, ela pesa, coloca na máquina e essa máquina vai envasar. Vem aqui dentro do cano, resfria
E aí depois que resfria, ela passa para aquela máquina ali, ó, e vai para lá a bala do batom que sai do molde. Ele vai para a mão dela e aí vai passa um por um para ela conferir para ver se tá. Aqui só parando um pouquinho para explicar para vocês. Aqui, como vocês podem ver, existe o sistema mecânico e o maquinário já automático que auxilia não, né? Na verdade, somos nós que auxiliamos esse maquinário a produzir os batons. Então, basicamente, o que se diz respeito à característica humana no processo de produção dos batons é no cálculo das concentrações dos batons e na análise de qualidade, né? Como vocês podem ver, a técnica está analisando o batom, ver se está tudo ok, tudo certo, né, na sua forma, as suas imperfeições, ver se ele analisar se ele tem imperfeições físicas e tudo, né? Então, basicamente que o grande ator no processo de produção dos batons, nesse caso, é o maquinário. E daí vamos abordar mais na frente, né, que é de extrema importância o sistema de controle desse maquinário. Tudo certo, o que não está certo, ela joga aqui dentro e refaz. Essa é a máquina mais rápida, ela faz 2.500 batons por hora. Para poder chegar assim na sua mão, ó. Esse aqui é o Nude Caramelo que a Grazi Massafera está usando, da linha Soul em Eudora. Pronto. E aqui eu vou mostrar o próximo vídeo para vocês, para vocês verem melhor como é mais refinado, né? Como é esse processo de produção dos batons. Falei, ceras e pigmentos, são os pigmentos em forma de lacre. Aqui é a pesagem, ó, que ajuda com o computador, e é programada de acordo com a receita, ou seja, são composições, ó, o sistema, deixa eu voltar aqui. Pronto, para vocês verem que é tão controlada essa composição dos batons que se o volume for maior ou menor, o sistema trava. Ele diz, não pode ser passado à frente porque a composição está errada, então o batom também vai sair errado. E aí vocês vão observar que na indústria dos cosméticos, né, eles almejam a perfeição, porque isso vai implicar porque assim, os produtos cosméticos eles são utilizados justamente nessa questão da beleza, né? Então do exterior, de mostrar, de exaltar o bem-estar, enfim. Então assim, se o batom não sair na composição específica, ele não vai sair de acordo com as especificações específicas e ele não vai atender ao que o público quer. Mistura de aquecimento. Aqui é o teste, no caso, para ver se os batons estão saindo de acordo com o previsto. Aqui, esse aqui é esse molde, né, que foi mostrado. É o molde o sistema de moldagem mais simples, que é o Push-Out Mold, que é um molde metálico que os batons são retirados de forma manual, física mesmo.
Essa máquina é chamada de penetrômetro, que eu vou explicar melhor para vocês depois. Ela vai testar a dureza dos batons. Sistema de qualidade, controle de qualidade. Processo de etiqueta. Por fim, são adicionadas as caixas e enviadas aos distribuidores. Aqui você observa como é que é o mercado dos batons. Essa fábrica ela produz até 1,2 milhão de unidades por semana, né? E esse vídeo não é tão atual assim. Então hoje, como a população mundial sempre tende a aumentar, então hoje existe uma produção muito maior desses batons. Então, como ele falou aqui no vídeo, haja boca, né? Então vocês observam que o batom é um produto cosmético altamente requisitado, até mesmo pelo seu preço unitário muito pequeno. E por ele dar essa sensação de bem-estar, de beleza, muito facilmente. Então vocês já veem aqui a importância dos batons como um dos principais produtos cosméticos, principalmente porque eles vendem muito rápido. E aqui nós vamos passar agora para a indústria e o mercado. Aqui nós vamos observar primeiro, antes de falar da indústria e do mercado, o sistema de qualidade do produto. Que o produto como batom ele tem que atender a algumas características físico-químicas desejadas para que eles estejam na categoria de batom e prontos para serem vendidos. Primeiro que ele deve ter um aspecto homogêneo, ou seja, toda a sua superfície deve apresentar homogeneidade de componentes químicos, homogeneidade de cor, já coloquei aqui embaixo, né? A cor conforme o padrão está na embalagem e requisitada, e homogeneidade, sem imperfeições físicas, né? Sem pontas, sem pedaços rachados, nada, tem que ter homogeneidade. O odor conforme o padrão e o ponto de fusão ali em torno de 55 graus Celsius. E também é realizado uma análise de dureza, aqui para aquele aparelho que eu falei lá no vídeo, é o penetrômetro, o nome dele. Então ele aplica uma determinada força no batom e o batom vai se deformando. Então eles sabem, né, a força ideal que deve ser aplicada para um batom ser deformado, e eles veem se o batom está adequado ou não para a venda. Temos também a legislação e cosmetovigilância, né? Essa parte aqui já foi citada em uma aula anteriormente, mas eu vou só abordar ela aqui superficialmente para vocês, para dar uma luz para vocês. Temos a cosmetovigilância RDC 332 1 de 12 de 2005, no qual ela fiscaliza os fabricantes e importadores, e elas ficam à frente dos critérios de padrão de qualidade de produtos, critérios de adequação deles em relação às leis. Temos a resolução normativa número 79 de 28 de 8 do ano 2000, que no caso ela serve para a identificação de substâncias dos componentes químicos. E temos também a fiscalização em torno da documentação comprobatória de produção dos batons, que é fiscalizado inclusive pela Anvisa. E se não tiver essa documentação, o produto
não pode ser vendido. Na verdade, se não atender a nenhum desses critérios de legislação e cosmetovigilância. E agora nós vamos para a indústria mundial. E aqui eu já começo logo de cara falando que eu já falei no início da aula e no meio da aula, enfim, que os batons são um dos cosméticos mais vendidos do mundo inteiro e com venda crescente. Aqui nós temos uma taxa de crescimento anual de 5,1%. E aqui nós temos a projeção de 2024 até 2033. E como vocês podem ver, é uma projeção assim quase um pouco linear, mas sempre crescendo. E ainda mais, né? Busca por produtos de alta qualidade, produtos que atendam à demanda da correria do dia a dia, que atendam à demanda de durabilidade e mesmo mantendo as características do batom. E essa grande venda, esse grande crescimento se deve ao fato das influências das mídias digitais. Ora, se as pessoas têm um ídolo, tem uma pessoa famosa que elas gostam, que elas se espelham, e a pessoa começa a usar aquele determinado tipo de cosmético, inclusive faz publicidade, então vai ter uma alta no crescimento da produção e venda desses batons. Isso aí, batons e outros cosméticos. Isso aí é fato. Então a influência das mídias digitais, filmes, séries, clipes de música, propagandas, isso aumenta muito a venda e a produção de cosméticos. E com batom ainda mais. O porquê? Porque eu vou explicar agora. Existe esse termozinho chamado Lipstick Effect. O que é isso, Jonas? Lipstick Effect é um fenômeno psicológico que foi observado primeiramente em momentos de crise. Ou seja, quando aconteceu um momento de crise econômica, recessão econômica e inflação, onde os preços das coisas aumentavam e as pessoas não tinham tanta condição de comprar, por exemplo, um carro, comprar alguma coisa com um custo maior, então as pessoas tendiam a comprar objetos e cosméticos que elas poderiam comprar mesmo com essa crise econômica. E foi observado durante essas crises um aumento nas vendas dos batons. Aí, por quê? Primeiro, porque o batom é um cosmético extremamente barato, o cosmético mais barato. Segundo, porque ele dá essa sensação de beleza e essa sensação de bem-estar e alivia essa sensação de incerteza e desespero por conta dessa crise econômica. Então, isso é um fenômeno psicológico. Então, para as pessoas abaterem essa sensação de desespero por conta da crise, de não conseguir comprar o que elas querem, elas compravam os batons para se sentirem bem. Então, esse é um termo chamado efeito batom, que é utilizado para os batons, mas não só para os batons, mas para vários tipos de produtos. Mas começou com batom, então existe esse chamado efeito batom, que eu vou explicar mais na frente, mostrar através de um gráfico. Aqui também esse gráfico ele vai mostrando as principais empresas de batons, L'Oréal, P&G, Avon, Louis Vuitton, Estée Lauder, não está aqui, mas também tem a MAC, né? E nós temos algumas regiões que lideram esse processo de venda de batons, produção de batons. Aqui nós temos na América do Norte, quem domina, logicamente, né, os Estados Unidos. Na Europa, quem está à frente é a Alemanha, França e Reino Unido. Na Ásia Pacífico, nós temos a China, o Japão e a Índia dominando esse mercado. América Latina, em primeiro lugar, é o Brasil e posteriormente o México. E no Oriente Médio, quem está à frente é a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Aqui nós temos um gráfico também da indústria mundial, dos tipos de batom que são mais vendidos. Aqui os mais vendidos são o gloss e matte, e o glitter é uma variação desses batons. E aqui nós temos as companhias chaves, né? Avon, Estée Lauder, Unilever, Revlon, P&G. E aqui eu vou explicar na verdade como funciona esse efeito batom.
Aqui embaixo, né, no eixo das abscissas, vocês podem ver que são os ânos. E aqui no eixo Y, nós temos os eixos das ordenadas, nós temos as vendas de batons. E aqui vocês podem ver nesse primeiro quadradinho aqui que há um pico de crescimento de venda de batons. E foi justamente a inflação que nós passamos durante o ano 2011 até 2013, 2014. Então, justamente nesse período de crise, houve a maior venda dos batons. Parece um paradoxo, mas é explicar justamente pelo batom ter um menor preço unitário e causa essa sensação de bem-estar, de beleza, de melhora da imagem das pessoas. Então aí entra o efeito batom. E também aqui, justamente no ano da pandemia, ali 2020, 2021, 2022, houve também um pico ainda maior na produção de batons, né? Ou seja, a influência da pandemia, as pessoas ficaram trancadas dentro de casa e precisavam se sentir bem, se valorizarem. E aí compravam, utilizavam os batons. Aqui apresentamos alguns cases de sucesso, como a L'Oréal Paris, né? A MAC, a maioria delas, a L'Oréal, a Estée Lauder são francesas, né? A MAC é canadense, a Chanel e a Avon são americanas. Inclusive a Avon, muitas pessoas pensam que a Avon ela é brasileira, mas não. Ela só tem venda direta aqui no Brasil, mas a sua origem é americana. Inclusive ela também comprou a Natura, que é um case de sucesso brasileiro, né? Aqui nós temos os sucessos do Brasil. Nós temos a Natura, que foi fundada em 69 por Antônio Luiz Seabra e atualmente ela faz parte do grupo da Avon. E em 1977, fundada por Miguel Kriegsner, foi fundada o Boticário, que é um dos maiores produtores de cosméticos do Brasil. E aqui nós temos as tendências e perspectivas do mercado. Cada vez mais são buscadas novas características nesses batons e nos seus processos de produção. E temos algumas tendências para esse mercado. A primeira delas são as formulações avançadas e sustentáveis. Tecnologias de nanoencapsulação são empregadas nos batons. Para quê? Ora, os batons, logo após eles são aplicados ou quando eles saem da sua embalagem, eles são expostos ao meio ambiente, ao ar, à luz ultravioleta, a micro-organismos, e mesmo que eles tenham conservantes, com o tempo eles vão se degradando. E aí entra a nanoencapsulação. O que acontece? Na verdade, esses conservantes, esses antioxidantes, essas fragrâncias, inclusive, são adicionadas dentro dessas cápsulas e com o tempo essas cápsulas vão se rompendo e liberando esses conservantes, liberando esses antioxidantes, liberando essas fragrâncias. E com isso vai aumentando o tempo de vida útil do batom. Também nós temos ingredientes naturais e veganos que entram nessa pegada de sustentabilidade. Cada vez mais são utilizados menos produtos sintéticos e mais produtos naturais e veganos. Inclusive, como vocês podiam ver, alguns produtos sintéticos como os parabenos eram produtos carcinogênicos. Então, fora produtos carcinogênicos, mais essa pegada eco-friendly. Também temos uma tecnologia de pigmentação e estabilização das cores. São utilizados pigmentos biocompatíveis e para ser biocompatível deve evitar a irritabilidade da pele, infecções, etc. E para isso são utilizados pigmentos naturais de frutas, de plantas, de sementes, etc. De besouros, como do besouro carmim. E tecnologia de estabilidade de cor, que elas conferem uma dispersão uniforme dos pigmentos durante a aplicação. E aí são utilizados pigmentos fosfatáveis e essa formulação à prova d'água, que são utilizados naqueles batons mais atuais, né? Como os batons de waterproof, que são à prova d'água, os nose transfer, né? Que são antitransferência, etc. E aqui
são utilizados mais tecnológicos, mais atuais, né? A automação e a digitalização de batons. Isso aqui é uma impressora 3D. Então, algumas fábricas de batons atualmente elas utilizam impressoras 3D para terem uma formulação mais firme e mais técnica dos batons. Algumas utilizam ali a impressora 3D, não são todas, a maioria não utiliza, mas algumas utilizam essa busca pela perfeição e meticulosidade na produção desses cosméticos. Temos também sistemas de controle de qualidade avançada, como eu falei, existem um monitoramento em tempo real desse maquinário e são utilizados realmente sistemas de controle como feedback, feedforwarding, cascata, controle de razão nos equipamentos. Quem já teve cadeira de controle de sistemas, e simulação, então são utilizados nesses equipamentos onde tem uma telinha, um sistema de controle, e você vai analisando ali quantos batons estão sendo produzidos, o tempo de agitação, a temperatura, etc. Que inclusive entra nesse tópico de análise química e física automática. São utilizados analisadores de composição, então eles analisam de tempos em tempos a composição dessa mistura que vai resultar no batom. E aí eles vão medindo as concentrações, ver se está precisando ser adicionado mais, ver se aquela mistura não já está saturada de determinado componente químico, né? Então são utilizados esse maquinário. Aqui nós temos a produção também pegada eco-friendly, como eu falei anteriormente, a produção sustentável. Tem essa busca por materiais recicláveis e biodegradáveis, então são utilizados metais dos tubos, né? Eles são adeptos à reciclagem, é utilizado o PLA, que é um polímero, o ácido polilático, que ele é biodegradável, e papelão reciclado na embalagem. E por fim nós temos a produção sob demanda. Então algumas indústrias mais específicas, você pode entrar no site e selecionar qual batom você quer. Selecionar o tipo de batom, a composição. Você vai lá e realmente seleciona. Claro que vai ter um preço mais elevado, mas é uma proposta de inovação e você pode basicamente escolher a cor que o batom vai ter. Se ele vai ter muito pigmento, se ele vai ter muito óleo, se ele vai ter mais conservante, se ele vai ser líquido, se ele vai ter uma cor mais cintilante ou uma cor mais fosca. Vai depender do seu critério, do que você colocar lá. E aí você vai personalizar realmente como você quer. Cor, dor, textura, acabamento e até a própria embalagem escolhida pelo cliente. Isso é uma proposta nova, está começando a ser aderida. Não são todas as empresas que fazem isso e tem um preço mais elevado, né? Então realmente quem tem um poder aquisitivo maior pode ter pode ter esses batons, pedir a produção desses batons. E aqui algumas referências do que foi utilizado para essa aula. E por fim, obrigado, tá certo, gente? Muito obrigado por terem permanecido até esta aula. Espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, lá na apostila está tudo mais detalhado, descritivo. Então, para fechar, aqui o batom é esse produto que tem esse impacto cultural e impacto na beleza mesmo, no psicológico, né? Evidenciado ali pelo efeito batom. E ele apresenta um preço unitário muito pequeno em comparação com outros cosméticos. Então ele é muito barato, muito eficiente, dá essa sensação de bem-estar e a sua composição química não é complicada, tanto que há produtores menores, né, microempresários que na sua própria casa conseguem produzir batons. Só que são aqueles batons mais simples mesmo, como batons cremosos ou metálicos, tá certo?
Então é isso, eu queria agradecer, muito obrigado a todos que participaram dessa aula e meu mais sincero agradecimento, tá certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!